tudo bem? Os museus podem ser entendidos como espaços de educação não formal, de fomento ao senso crítico e à cidadania. Eles possibilitam o aprendizado dos alunos além dos muros das escolas, proporcionando outras vivências e experimentações a crianças, jovens e professores. Devido à pandemia de Covid-19, o Museu da Energia de Itu passou a oferecer conteúdos especiais nas plataformas digitais, pensando também no público escolar. Assim, durante este ano, nosso setor educativo desenvolverá uma série de conteúdos virtuais sobre algumas temáticas abordadas no museu. No primeiro vídeo, falamos sobre a história do século XIX no Brasil e no interior paulista, e o cotidiano daquela época. Abordamos também o tema de arqueologia, para pensar sobre este passado. Agora, neste vídeo, vamos aprender um pouco sobre a energia e a física. Vamos lá? Energia é um conceito quase filosófico dentro da física. Uma ideia aberta que dá a impressão de movimento, de potência e de poder de ação. Basicamente, de alguma forma, energia é tudo que existe ao nosso redor. Existe uma frase famosa de um cientista chamado Lavoisier, que diz que nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Mas o que ele queria dizer com isso? Bom, a energia que as coisas possuem não é perdida. Vamos a um exemplo. A energia que vem do Sol, em forma de luz, é usada pelas plantas para realizar fotossíntese. Já as plantas servem de alimento para diversos animais, os quais fazem uso dessa energia para a vida deles. E até mesmo quando eles morrem, os seus corpos são decompostos e se tornam nutrientes para os organismos. O conceito geral de conservação de energia trata da energia mecânica. Mas o que é energia mecânica? A energia mecânica é a soma das energias potencial gravitacional e da energia cinética. A primeira está associada à altura. Por exemplo, quando a gente segura uma bola em cima da sua cabeça, essa bola possui uma energia potencial que a fará cair caso você a solte. Já a segunda é associada ao movimento. Por exemplo, se esta bola cai, ela adquire uma velocidade. E quando cai, esta velocidade está ligada à energia cinética. O mesmo acontece, por exemplo, com as águas dos rios. Antes de uma queda d'água em uma cachoeira, o rio possui uma energia potencial gravitacional. E essa energia é transformada em cinética quando as águas perdem altitude. Esse princípio é utilizado nas hidrelétricas, que são os principais responsáveis pela produção de energia no país. Agora, vamos a um outro conceito do mundo da física ligado ao tema da energia, o átomo. A palavra átomo vem do grego e significa indivisível. As primeiras investigações a respeito propunham que ela seria a partícula fundamental de todo o universo. Depois de um tempo estudando a natureza da eletricidade e suas relações com os átomos, os cientistas descobriram que o átomo não era a partícula fundamental. Um átomo é composto por 3 tipos de partículas diferentes: o elétron, o próton e o nêutron. Os elétrons ficam localizados na eletrosfera e os nêutrons e os prótons ficam no núcleo. Sim, cada um tem o seu lugar certo. A palavra elétron também vem do grego e significa âmbar, substância que, quando é esfregada, produz eletricidade estática. Isso nos leva à conclusão de que os elétrons são os verdadeiros responsáveis pela eletricidade. Uma corrente elétrica é caracterizada pelo movimento ordenado dos elétrons, e esse movimento ocorre sempre que existe uma diferença de potencial. Como chamada pelos físicos, a diferença de potencial, DDP, nada mais é que a tensão elétrica. Por exemplo, nas casas temos tensões de 110 volts e 220 volts. Elas são tensões baixas, diferentes dos fios de eletricidade nas ruas, nos postes, que são chamados de fios de alta tensão. Os elétrons viajam pelos fios, mas isso não ocorre de maneira completamente livre. Existe nesse processo uma resistência.
A resistência é um conceito físico que dá a ideia de atrito. Podemos até fazer um paralelo com a resistência do ar. Mas, se você arremessar uma bolinha de papel contra um vendaval, ela não vai muito longe, não é mesmo? Então, se tivermos uma resistência muito alta nos fios, os elétrons terão maior dificuldade de atravessá-los. Essa resistência faz com que os fios se esquentem e esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. Ele é o responsável pelo seu chuveiro esquentar e pelas lâmpadas incandescentes. Pois é, o filamento esquenta tanto que chega até a brilhar. Falando em lâmpadas, vocês já repararam que nelas existe uma indicação nominal de potência? Mas o que é potência? A potência é a energia pelo tempo, ou seja, quanto de energia é gasta por um aparelho em um determinado tempo. Agora, vamos a algumas demonstrações práticas. Este experimento da mini usina hidrelétrica nos mostra a geração de energia por meio da força da água. A usina hidrelétrica é composta por alguns componentes, sendo eles a água represada na barragem, o duto pelo qual passa a água represada, a turbina, a casa de máquinas que abriga o gerador e, por fim, as linhas de distribuição de energia. A água passa com força pelo duto, que está ligado à turbina, que entra em movimento. Com isso, a turbina movimenta o gerador, sendo este o único responsável por transformar todo este movimento provocado pela força da água em energia elétrica. A energia hidrelétrica é considerada uma energia limpa, pois não emite gases poluentes e é renovável. E vocês ouviram falar ou sabem para que serve uma subestação de energia? A subestação é um grande transformador de tensão. A energia elétrica que vem das usinas possui uma tensão muito alta, que poderia, por exemplo, danificar os eletrodomésticos da nossa casa. Então, quando essa eletricidade chega até a subestação, sua tensão é reduzida no transformador. A antiga subestação que temos aqui no jardim do museu, por exemplo, era responsável por distribuir a energia elétrica para as residências, comércio e pequenos estabelecimentos industriais de Itu e região, até as primeiras décadas do século XX. Nela encontram-se alguns equipamentos: o transformador, chave de faca, vara de manobra, chave de fusível, disjuntores e isoladores. Antigamente, no início do uso das lâmpadas elétricas, o cálculo para a conta de energia era feito pela quantidade de lâmpadas nas casas. Porém, como se pode imaginar, esse não era uma forma muito eficaz de medir o consumo. Com isso, um objeto importante para a cobrança de energia, colocado na instalação elétrica residencial, é o relógio medidor, conhecido também como relógio de luz. Sua função é medir o consumo de energia elétrica mensalmente em kWh. Esse consumo é listado todo mês nas contas de energia que recebemos em nossas casas. Preservamos no acervo mais de 200 modelos de medidores produzidos em diferentes décadas, como de 1930 e 1950, em países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e também no Brasil, empregados nas casas, como também em comércios e indústrias. Aqui no Museu de Energia temos um modelo de 1950 em exposição. Este medidor monofásico foi produzido pela Companhia Brasileira de Medidores. As lâmpadas são objetos tão comuns no nosso dia a dia que não percebemos que houve muito estudo e esforço para chegarmos aos modelos mais eficientes dos dias de hoje. Ao contrário do que muitos pensam, Thomas Edison não foi o inventor da lâmpada, mas o responsável por criar um modelo de lâmpada duradouro e que poderia ser comercializado em grande escala. Antes de seus estudos a respeito do funcionamento das lâmpadas, esses objetos brilhosos não conseguiam se manter acesos por mais de 20 minutos, tornando inviável a sua comercialização. Thomas Edison era um grande experimentalista e, por meio da tentativa e erro,
ele investigou os mais diversos tipos de materiais que poderiam compor o filamento das lâmpadas, além de ter a ideia de isolar elas dentro de um vidro com atmosfera rarefeita. Com esses aprimoramentos, Thomas Edison patenteou as lâmpadas que hoje fazem parte das nossas vidas. Nesta sala do Museu da Energia, possuímos lâmpadas expostas que compõem o nosso acervo com modelos usados durante as décadas de 1910 até a década de 1950. O inventor americano Thomas Edison ficou conhecido por ser um tanto briguento quando o assunto era patentes. E uma das suas brigas mais famosas foi travada contra um cientista croata, Nikola Tesla. Tesla foi responsável por uma das invenções que revolucionaram o mundo, o motor de corrente alternada. Esse motor funciona usando campos magnéticos e elétricos e é capaz de mover máquinas e equipamentos como esteiras e rolos, ou seja, é amplamente utilizado no setor industrial. Enquanto Tesla defendia o uso de correntes alternadas para a iluminação das cidades, Thomas Edison defendia o uso de corrente contínua. Mas qual é o problema na utilização da corrente contínua? A corrente contínua flui sempre no mesmo sentido, mas lembram que falamos sobre o conceito chamado resistência? Devido a todo o fio ter uma resistência, ou seja, eles não serem condutores perfeitos, a corrente que se move em uma única direção acaba perdendo intensidade, conforme percorre longas distâncias pelo fio. Com isso, a energia que chegaria às casas não seria suficiente para suprir as necessidades dela. Podemos perceber, então, que quanto maior a distância que será percorrida nos fios, maior será a perda de intensidade da corrente. Isso faz com que o valor inicial da corrente tenha que ser muito alto, ou que as estações elétricas se localizem próximas às cidades e às casas, o que não é sempre possível. Ou seja, esse processo exigiria a necessidade de uma corrente extremamente alta no início da transmissão para compensar as perdas. A solução que Thomas Edison propôs seria a instalação de geradores em cada conjunto de residências ou prédios, mas isso não era viável. Foi então que Nikola Tesla, propondo o uso da corrente alternada, resolveria esse problema, fazendo com que as correntes não precisassem de um valor tão alto no início da transmissão. A corrente alternada leva esse nome pois flui em duas direções, alternadamente, ou seja, ela vai para um lado e para o outro. Vamos imaginar uma corrente de metal. Se você desloca o primeiro elo para frente, todos os outros se movimentam também, assim como quando você move eles para trás. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, como se todos eles estivessem unidos nos elos das correntes. O movimento deles dá origem à corrente elétrica, então não faz diferença se o movimento é para frente ou para trás, contanto que esses elétrons estejam em movimento. Dessa forma, como os elétrons não percorrem grandes distâncias, a corrente não perde intensidade, possuindo sempre a mesma intensidade na extensão toda do fio. Assim, os geradores poderiam se localizar longe das casas, pois a eletricidade pode ser transmitida para longas distâncias sem muitas perdas. Agora, vamos falar sobre a matriz energética brasileira, ou seja, quais fontes de energia são usadas no Brasil. No Brasil, o sistema de distribuição de energia baseia-se numa rede complexa composta por empresas geradoras de energia e empresas que atuam nas redes de transmissão e distribuição de energia. O Brasil é um país continental que se transformou de forma expressiva durante o século XX, com um crescimento populacional acompanhado de forte urbanização e industrialização das cidades. Por isso, a rede energética nacional se desenvolveu ao longo das décadas e passou a ser integrada para atender cada vez mais regiões industriais e comerciais. As maiores demandas por energia elétrica vêm do Sudeste e Sul, regiões que historicamente
têm maiores investimentos urbanos e de infraestrutura, e por isso maior consumo. A maior fonte de energia no Brasil é a hidrelétrica, pelo fato do país ser rico em rios com grandes extensões e caudalosos. Ela é uma fonte de energia renovável. A energia renovável é aquela que vem de recursos naturais e que é naturalmente reabastecida com a energia que vem do sol, vento, chuva, marés e energia geotérmica. É importante notar que nem todo recurso natural é renovável. Por exemplo, o urânio, o carvão e o petróleo são retirados da natureza, mas existem em quantidade limitada. A proporção global das energias renováveis na geração da eletricidade é de cerca de 18%, com 15% da eletricidade vindo de hidrelétricas e de 3% das demais fontes renováveis. São exemplos de energias renováveis: a biomassa, a energia eólica, a energia solar, a energia hidráulica, a energia geotérmica, a maremotriz e a energia do hidrogênio. A sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a permanência em certo nível por um determinado prazo. Nos últimos tempos, tornou-se sinônimo de um princípio segundo o qual um dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. A energia eólica tem crescido no Brasil nos últimos anos. Essa diversificação ocorre pelos problemas que a dependência de poucas fontes de energia pode causar, como grandes crises energéticas e impactos no meio ambiente. Além dos benefícios ambientais, o investimento em energia eólica tem proporcionado muita renda e emprego para as regiões em que essas fontes estão inseridas, sendo mais um bom motivo para o incentivo nesse ramo energético. No Brasil, a região do Nordeste é a que mais possui capacidade para a geração de energia eólica, sendo os estados do Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará os maiores produtores e de maior capacidade de geração. Aqui no museu temos uma maquete de energia eólica, gerada pela força dos ventos. A força dos ventos giram as pás, movimentando ao mesmo tempo o rotor que está conectado a um eixo principal. Quando em movimento, o rotor aciona o gerador responsável pela transformação desse movimento em energia elétrica. A energia é enviada através de cabos localizados no interior da turbina eólica para a central de distribuição de energia, para em seguida ser enviada aos domicílios. No acervo do museu, temos uma curiosidade sobre essa fonte de energia: os estudos e documentos do engenheiro paulista Catulo Branco, doados pela sua família. Catulo foi um pioneiro no Brasil sobre os estudos com energia eólica, fazendo experimentos com essa fonte ainda nos anos 1930. Curioso, não é? O Brasil encontra-se atualmente entre os 30 países do mundo com o maior potencial de geração de energia solar. Há previsões para que até 2030 o Brasil esteja entre os 5 países que mais geram energia solar. Por ser uma fonte de energia limpa e renovável, há vantagens socioambientais. Embora o país esteja ainda muito longe de aproveitar bem seu imenso potencial em energia solar, essa área vem avançando rapidamente graças aos consumidores residenciais, ao agronegócio, indústrias e algumas distribuidoras privadas de eletricidade. No Brasil, dos quase 28 mil sistemas de micro e mini geração de energia solar conectados à rede, 77% são de consumidores residenciais. Os estabelecimentos de comércio e serviços respondem por 16% do total, seguidos pelos consumidores rurais com 3,2%, indústrias com 2,4%, prédios públicos com 0,8% e serviços públicos com 0,8%.
A energia solar é gerada pela captação da radiação do Sol por painéis solares. Nesse processo, a radiação solar é transformada diretamente em energia elétrica. O painel solar possui células fotovoltaicas, feitas geralmente de materiais semicondutores, sendo o silício mais utilizado. Essa célula, quando exposta à luz, faz com que os elétrons do material utilizado absorvam fótons, que são partículas presentes nos raios solares. Após essa absorção, os elétrons livres conseguem sair das células e ficam disponíveis para serem usadas como energia elétrica. Para se ter uma noção melhor de como funcionam os painéis nas casas, temos aqui no museu um experimento de energia solar em maquete, como este. Podemos notar uma casa com uma placa solar no teto. A lâmpada é responsável por simular o sol. Esta é uma energia limpa e renovável. Podemos observar que ao longo das explicações das fontes de energia que apresentamos aqui, todas elas são consideradas energias limpas, ou seja, sustentáveis. Em tempos de grandes desmatamentos, poluição e avanço do aquecimento global, é urgente a sociedade pensar em investir em formas de geração de energia sustentável. Você sabia? Em 2015, a ONU criou um conjunto de objetivos a serem cumpridos de maneira global até o ano de 2030, de forma a reduzir o impacto que a humanidade causa na natureza. Eles são conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Os países individualmente adaptam esses ODS para suas realidades. No total, foram criados 17 objetivos. O ODS 7, por exemplo, diz respeito à energia acessível e limpa, ou seja, fazer com que uma maior parte da população tenha acesso à energia e que essa energia seja proveniente de uma fonte limpa. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Envolve metas menores a serem cumpridas, alcançando assim o objetivo final. Essas metas são: assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Manter elevada participação de energias renováveis na matriz energética nacional. Aumentar a taxa de melhoria da eficácia energética na economia brasileira. Reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura e energia e em tecnologias de energia limpa. Expandir a infraestrutura e aprimorar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos. No século XIX, a iluminação doméstica era possibilitada pelo uso de velas, lampiões, lamparinas e candeeiros improvisados, dependendo do poder aquisitivo das famílias. Com a expansão da industrialização ocorrida no século XIX, houve uma completa modificação no modo de produção e de consumo da sociedade. Da mesma forma, o avanço da tecnologia permitiu a transformação nas formas de iluminar as casas ao longo do tempo. Atualmente, as populações carentes das áreas rurais ainda não desfrutam de eletricidade em suas casas, apesar dos avanços realizados por políticas públicas nos últimos anos, como o programa Luz para Todos, iniciativa do Ministério de Minas e Energia e da Eletrobras para reduzir a pobreza e ampliar o acesso à energia de populações na zona rural. O programa existe até hoje e já favoreceu, no total, 16,9 milhões de pessoas que passaram a ter energia elétrica em suas residências. Agora, que tal um experimento para tornar algumas das coisas que nós aprendemos hoje em uma ação divertida? A gente vai fazer o experimento do carrinho movido a bexiga. A gente vai precisar de alguns materiais, mas são poucos. Um carrinho de brinquedo, um canudo um pouco grosso, uma bexiga e durex. O primeiro passo é prender a bexiga no canudo.
mas a gente precisa vedar bem para poder não deixar escapar o ar pelos buraquinhos, certo? Por isso vamos usar o Durex. O segundo passo agora, a gente pega o carrinho e a gente precisa prender o nosso canudo no carrinho, certo? Para ele poder depois entrar em movimento. Então a gente prende o canudo aqui na parte de cima do carro com o Durex, mas a gente tem que tomar cuidado para não prender as rodinhas do carro, certo? Porque se a gente prender as rodinhas, o nosso carrinho não vai andar. Agora a gente já tem o nosso carrinho pronto, certo? Então a gente consegue fazer um teste para ver se ele está andando. Mas o que realmente está acontecendo? Nós já falamos da energia potencial gravitacional e da energia cinética, não é? Vejam só, aqui nós temos a presença da energia potencial elástica. Essa energia é associada a objetos que podem expandir e comprimir, como molas, por exemplo. E neste experimento, a gente tem a bexiga. Essa energia potencial elástica é convertida em energia cinética, ou seja, o ar que é expelido pelo canudo também é o responsável pela movimentação do próprio carrinho.